Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa live de número 4 dos Bastidores da Odontologia, o espaço onde a gente vai conversar sobre o dia a dia de consultórios e clínicas odontológicas. Se você é dentista, hoje eu tenho uma história bem interessante aqui para você, que é a história da Valéria. A Valéria, ela é aluna do Gestão Total e ela é gestora de uma clínica. Ou seja, ela não é dentista que atende as pessoas, ela não é dentista de formação, mas ela é a responsável por coordenar 7 outros profissionais dentro de uma clínica. E foi bem interessante a minha conversa com ela, porque na minha conversa com ela eu descobri algumas dificuldades que era manejar essa quantidade de pessoas e principalmente uma coisa que fez muita diferença aqui, até para mim mesmo, isso foi bem interessante. A Valéria, ela tinha um receio de que a imagem deles na cidade fosse de quem cobra caro. E aí ela veio justamente com essa pergunta para mim: Weder, como que eu vou diminuir a percepção de que eu sou careira? Como é que a gente faz isso aqui na minha cidade? E a minha resposta para ela foi bem surpreendente. Por incrível que pareça, pode ser muito contraintuitivo você perceber algo que está óbvio diante dos seus olhos. E se você quer saber o que fazer quando o seu cliente fala que está caro ou quando aparentemente as pessoas perguntam para você: doutor, por que a outra clínica na esquina ali é mais barata do que a sua? Eu te recomendo a assistir esses Bastidores da Odontologia junto comigo. Vamos lá? Bom, deixa eu te uma perguntinha básica. Você trabalha em qual área? Qual que é a sua principal área de atuação? Na verdade, eu sou gestora da empresa. Aham. Então, quando, né, a gente soube do curso, né, aí eu tive a informação que o meu superior havia me falado que eu poderia fazer e ser uma multiplicadora, né? No caso, eu faço o curso e passo para os outros dentistas aqui da clínica. Exato. E qual que é a área de atuação? A clínica, ela atua em todas as áreas ou tem um ponto mais forte, um ponto... Todas as áreas. Graças a Deus, até o momento, a gente não tem nenhum, não estamos tendo, né, nenhum ponto fraco. Todas as áreas, ortodontia, endo, periodontia, todas as áreas aqui da empresa está fluindo bem. Vocês têm especialistas para cada tipo de atendimento? Isso. Quantos são hoje? Hoje nós temos 7. São 7 especialistas. Isso. Ok. Bom, eu já dei uma olhada aqui no que você me passou de informação. Vocês já estão numa faixa de faturamento mais alta, né? Sim. Você tem problema de falar sobre a sua faixa de faturamento? Como que ela tem sido? Como que foi essa faixa de faturamento ao longo dos últimos meses, ou ao longo das últimas técnicas que você está aplicando? Oh, na verdade, o que acontecia? A gente tinha, né, já essa faixa etária, só que a gente não tinha um controle financeiro. Porque a gente fazia aquelas anotações atrás de ficha de paciente. Então, sempre que a gente tinha alguma dúvida, sempre existia, no caso, às vezes a minha secretária esquecia, né, de fazer alguma anotação, aí eu tinha que voltar lá no livro caixa. E desde quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a aplicar, que a gente tem um programa, né, interno aqui, que a gente trabalha com ele, e eu comecei a trabalhar mais em cima desse programa. Então, depois que eu comecei a ter um controle financeiro melhor dos pacientes, eu comecei a ver onde estavam os nossos pontos positivos e onde estavam os pontos negativos. Né? Qual que era a área que a gente estava faturando mais, a área que estava faturando menos. Aí eu comecei ao longo, né, das aulas que eu fui assistindo, eu comecei a explorar por que estava dando errado aquilo. Aí, dali, eu comecei a tentar dar uma melhorada, né? Ainda tem muito a ser melhorado, claro, mas eu acho que isso me ajudou muito, estabilizar esse controle do que Legal. eu vendia, do que eu recebo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como que você identificou os seus pontos de melhoria aí? Como é que foi o processo de identificação? Foi em questão de, como é que eu posso te dizer? Suponhamos aqui, o clínico geral, né? A Não, deixa, gente... deixa, deixa eu melhorar a pergunta, que eu acho que É, não é assim na coisa ainda não. A gente pode entrar lá, que pode ser muito legal. Mas digo assim, ó, você, por exemplo, você utilizou o DPI para chegar em alguma dessas conclusões que você me falou? Por exemplo, nossa, eu descobri o controle. Como é que você uhum. chegou nessa conclusão?
Foi através, sinceramente, do curso, porque eu comecei a ver que o que você estava repassando no curso não estava sendo nada aplicado. Então, a partir do momento que eu comecei a aplicar, eu cheguei na conclusão que estava tudo errado aqui. Então, aí, a partir desse momento que eu comecei a pegar, né, as dicas, né, e melhorar. E melhorou financeiramente? Financeiramente melhorou muito, principalmente em questão das formas de atendimento ao paciente, né, a forma que o dentista vende. Hoje você Porque tem mais dentista vendendo também? tenho. Antes eu tinha somente um, hoje eu tenho mais. Você sabe que é engraçado, porque muita gente fica... Às vezes eu converso com alguns colegas aí, e eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas nessa mesma função que você faz, que é a gestão, que é a organização. E tem muito um mito, né? Um preconceito de que só tem um doutor ou outro aí que parece que é o que vende. E eu sempre fui da ideia de que isso aí é muito mais uma cultura implementada do que uma verdade de fato. Eu acredito que todo mundo pode ser multiplicador. E o que você está basicamente me falando é que você conseguiu fazer isso, né? Você conseguiu vencer essa dificuldade, esse mito. Parabéns. Obrigada. Que joia. Bom, tá bem fácil para a gente entender o contexto que vocês estão inseridos aí. Vocês estão numa trajetória ascendente muito positiva. Mas aí vem a grande questão que eu tenho para você aqui hoje. Qual que é agora, Valéria, o teu desafio que eu posso te ajudar? O que está pegando aí? A forma de divulgação, porque aqui a gente mora numa cidade pequena, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, e então o que acontece? É uma cidade que está tendo, eu posso contar que tem mais de 30 clínicas dentro da cidade. Sim. E a nossa concorrência está extremamente baixa, né? A nossa fama na cidade é que nós somos os melhores, mas somos os mais caros. Uhum. Então, a gente precisa, né, criar uma maneira para quebrar isso, né? Porque, assim, muitos pacientes deixam de nos procurar por esse medo de chegar aqui e ser mais caro do que a concorrência. Então, eu estou tentando, né, e quero sua ajuda para eu conseguir formular uma maneira de quebrar isso na cabeça dos nossos pacientes, até daqueles que não são também, principalmente, porque os que já conhecem nosso trabalho, eles indicam, né, e são extremamente fiéis. Mas agora os demais está criando esse bloqueio, né, com a gente. Então, o que você está me falando é interessante e como uma forma até de bate-papo aqui, quero dividir algumas coisas com você. Eu fiquei imaginando agora, enquanto você me falando aqui, eu estou com um iPhone aqui na minha mão. E todo mundo sabe que o iPhone é o smartphone mais caro do mercado, independentemente de onde você esteja. E eu fiquei pensando assim, será que a Apple ela estaria hoje se reunindo, pensando assim, como é que a gente vai fazer para o nosso cliente achar que o nosso celular não é o mais caro do mercado? E por que eu estou te falando isso? É porque, de alguma forma muito cultural, as pessoas associam serviços de alta qualidade com preço caro. E isso não quer dizer que elas não vão querer pagar mais caro por um serviço. Quer dizer que o que eu assim, estou sugerindo para você levar aí para o teu ambiente interno de trabalho é a ideia de como aumentar a percepção de valor dos seus clientes e não diminuir a percepção de valor dos seus clientes. Porque se eu diminuo a percepção de que é mais caro, eu vou ter que diminuir a percepção de valor. E você sabe o que acontece se você faz isso? O seu custo, ele não diminui junto, mas a sua margem de lucro vai diminuir. E, por exemplo, vamos supor que hoje, num dado procedimento que você faça aí, vocês cobrem R$1.000, mas que a média do mercado de vocês cobre 700. Então, tem 300 a mais. Agora, se eu estivesse conversando com você hoje, Valéria, e você estivesse me falando assim, Éder, eu cobro 1.000, a média cobra 700 e eu não tenho pacientes.
aí a gente ia estar num problema de percepção de valor e talvez mesmo de precificação. Talvez as pessoas iam ter que ver de você um preço mais barato. Mas o que está acontecendo aqui, pelo que você me passou, nossa, Éder, nós estamos sim com a percepção de que os preços são caros, mas quando eu olho os meus números, eles estão melhorando. Sim. E, nossa, é incrível como isso acontece. Às vezes, a gente tá assim, na cara da gente, dizendo assim, ó, você tá num bom caminho, mas a gente fica inseguro se a gente realmente está fazendo o nosso melhor. E o que eu acredito que está acontecendo aí com você é que esse viés pode estar perturbando. Pode ser que esteja perturbando. E por que isso acontece? Porque realmente as pessoas falam isso. Eu acredito que as pessoas falam assim, a clínica é mais cara, é bom, mas é caro, é bom, mas é caro. Eu escuto isso também da Apple, escuto isso dos grandes dentistas que eu acompanho, eu escuto isso até de outros colegas de outras áreas que eu também trabalho. E por incrível que pareça, eu escuto isso também, eu penso isso também dos serviços que eu consumo. Algumas vezes eu vou consumir um serviço com uma pessoa, vamos supor, custa R$12.000 um dia com a pessoa, para ficar um dia com a pessoa. Ok, R$12.000. É absurdamente caro. Tem gente que faz algo semelhante por 1.000, por 500, por 2.000, por 4.000. Só que aquela pessoa que é a referência, que é a pessoa que eu realmente gostaria de ter ao meu lado, custa 12.000. E ela custa 12.000 por um motivo. É aí que eu quero chegar com você. Você, conversando assim comigo, você está bem clara sobre o conceito de teto de produtividade? Sim. Você conseguiu aplicar o teto de produtividade aí na clínica? Posso dizer que em torno de 70% sim. Então, aquela técnica que a gente tem ali, ela basicamente nos mostra que numa quantidade de atendimentos ali, seja por dia, seja por semana, tudo que eu conseguir aumentar até aquele teto, eu estou aumentando o meu lucro. Eu vou aumentar o meu ganho. Só que eu não vou aumentar o meu lucro por margem de lucro. Eu aumento por economia de escala. Ou seja, um dentista que você tem aí consegue fazer 10 restaurações por dia. É o que ele consegue. Se ele fizer 4, está ganhando menos. Se ele fizer 10, você está aumentando muito mais a sua entrada de fluxo de caixa, de dinheiro, por uma economia de escala. Porque, de fato, hoje, aí na tua clínica, você tem a mão de obra e você tem a estrutura que te permite produzir 10. Então, quando eu estou pensando em aumentar lucros, em aumentar a quantidade de dinheiro que vai entrar dentro de um consultório, hoje, para mim, a minha primeira variável que eu vou utilizar é o meu teto de produtividade. Eu vou entender se eu bati nele. Aí vamos ter duas realidades diferentes. Realidade 1. Eu bati o teto de produtividade. Se eu bati o teto de produtividade, quer dizer que o meu dentista não consegue fazer as 11 restaurações ou 12. Ele faz menos. Ele não consegue aumentar. E se eu aumentar, começa a dar problema. Porque ele vai estressar, ele vai cansar, vai começar a gerar muito paciente na sala de espera, o horário vai ficar travado, o nível de satisfação vai cair. E aí eu começo a perder essa percepção de valor que foi tão caro e tão trabalhoso para vocês construírem. E que vocês estão construindo muito bem. Mas a partir do momento que eu bati o teto de produtividade, por mais contra-intuitivo que essa ideia seja, a minha solução mais inteligente é aumentar o preço ainda mais. Porque isso quer dizer que tem mais gente na sua cidade disposta a pagar pelos seus serviços do que você consegue atender.
Porque a sua concorrência não sacou o que você sacou. Ela não faz o que você faz. E aí ela vai ter que se rebolar oferecendo desconto por preço baixo. Qual que é a forma? Qual que é a fórmula que o seu concorrente tem para te tentar ganhar cliente hoje? É oferecendo serviços mais baratos. Por quê? Porque ela é muito mais difícil fazer o que vocês fizeram, que é entender o mercado e entender como se tornar mais lucrativo. Aí vocês foram lá e fizeram isso. E o concorrente não entendeu isso ainda, não saca que isso acontece. Aí o desespero dele é baixar mais ainda o preço. E problema dele, entre aspas. Óbvio que eu não desejo mal para ninguém, mas de certa forma é um problema dele, porque ele não está entendendo a realidade dele. Mas o que não pode acontecer, na minha opinião, é que esse desvio de conduta do colega impacte as suas decisões futuras, estratégicas. Entendi. É totalmente diferente. Então, qual que seria agora, então, o segundo cenário? Segundo cenário, você pode virar para mim e falar, Weder, aqui, ó, eu tenho 7 dentistas. E alguns deles, assim, o nível que eu estou de conversa com você é um pouco mais avançado. Eu estou percebendo que você consegue acompanhar bem. Mas, Sim. de repente, você ficar com dúvida, me para e me pergunta, porque aqui o meu papel é poder te ajudar. Tá, ok. Você tem 7 dentistas. Aí você vai lá e aplica o teto de produtividade. Não precisa aplicar com todos ao mesmo tempo, não, porque fica mais difícil. Mas aplica com um deles, ou 2 deles, para você entender o processo. Se você aplicou e viu que eles estão abaixo do teto de produtividade, aí a solução para você aumentar o fluxo de caixa, tá clara para você qual que é? Aumentar. Eu, pelo menos, eu até tive esse problema aí. Eu fiz esse teste aqui com 3 dos nossos dentistas e a produtividade estava baixíssima. Eles não estavam aproveitando nada o tempo do paciente, nem deles aqui na clínica. Então, quando eu fiz esse teste, né, a minha sugestão para eles, e funcionou bem, foi que aproveitar de cada consulta, não somente fazer uma avaliação. Já na hora daquela consulta, a gente já vendeu uma limpeza, por exemplo, que é o geral precisa. Exato. Então, o que acontece? A gente está trabalhando dessa forma e isso tem gerado muito retorno. Porque aí o que acontece? Eles também notaram, né, que eles recebem porcentagem pelo que fazem. Né? Então, eles notaram que eles tiveram um avanço grande na parte financeira deles. E todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz. Até o paciente fica feliz. Sim, porque sim, o paciente... o que eu entendi que o que acontece? O paciente, ele quer resolver. Ele quer chegar, ele quer resolver e ele quer sair daqui satisfeito. Então, o que a gente percebeu? Que quando a gente fazia isso, né, quando a gente iniciou esse tipo de atendimento, eles já saíam na recepção já falando assim, nossa, já consegui fazer a limpeza hoje. Nossa, vou falar com minha amiga para eu poder vir aqui, que aqui vocês resolvem. Aí nós começamos a ouvir essa palavra, que vocês resolvem. Então, assim, foi bom para todos. Né? Isso aí está aumentando a sua percepção de valor. Sim, e aí bastante. É natural, sim, de certa forma, Valéria, que as pessoas, elas em algum dado momento falam, mas é um pouco mais caro. Tá, mas é um pouco mais caro que eu estou disponível a pagar. Sim. E sabe como que a gente sabe quanto máximo a gente pode cobrar? O dia que a gente bateu no teto de produtividade, aí a gente aumenta o preço e não consegue voltar a bater de novo. Mas eu não entendi. Aqui, ó, você tem um teto de produtividade. Você pode fazer 10 procedimentos por dia. Sim. Se eu tenho um dado profissional aqui desses, que ele está em, por exemplo, 6, 5, ele podia fazer 10, mas ele está em 6, 5. Qual que é a minha sugestão? O que o método gestão total ensina? Nesse caso, se tem ainda espaço de crescimento latente, porque a estrutura está lá, o profissional está lá, só falta o paciente, a estratégia é fazer marketing, divulgação.
E a gente vai entrar lá daqui a pouquinho. Só aguenta um pouquinho para segurar isso aí. Vamos entrar na parte de divulgação. Aí, eu vou fazendo o marketing para fazer com que aquele meu profissional que estava no 6, 5 por dia, alcance os 10. Alcançou os 10, quer dizer que eu tenho que parar o marketing? Não. Quer dizer que eu tenho poder, e essa é a palavra real, poder de aumentar o preço. O que precisa ficar claro para você, para sua equipe, é que preço é uma variável que quem manda é o mercado. E se você não pega a rédea do mercado, quem pega a rédea do mercado é ele próprio. E aí a tendência são os preços a baixarem. Porque está todo mundo no círculo vicioso do preço baixo. E começa a concorrer pelo preço e não pelo valor. Agora, quando eu apliquei o marketing, fiz o meu dentista que tinha 5, 6, chegar a 10, bater o teto de produtividade segundo o que a gente ensina no Gestão Total, eu tenho o poder de aumentar em 10%, que é a técnica. Aumento. Eu vou lá e aumento. O que vai acontecer? Num instante inicial, nos primeiros 2 meses, às vezes menos do que isso, é normal que esses 10 caia para um 8, mas que depois volte. E é interessante que isso precisa acontecer. Porque se você não abrir espaço na sua agenda, você não coloca o cliente novo. A diferença é que você vai estar colocando um cliente novo que vai estar te pagando 10% a mais. Por que esse cliente vai estar te pagando 10% a mais? Porque vocês estão fazendo bem feito o que vocês se propõem a fazer. E as pessoas pagam dinheiro por isso. As pessoas pagam dinheiro. As pessoas pagam dinheiro por medo e por segurança. E por ganância. As 3 maiores coisas. No mercado específico de odontologia, dependendo da pessoa que você está lidando, o cliente que você está lidando, independente se ele tem grana ou não tem grana, ele pode ter o medo de perder. Qual que é o medo de perder? Custa 1.000. E se não funcionar e eu perder os meus 1.000? Então, talvez esse medo para algumas pessoas é tão forte que ele faz a pessoa optar por pagar 1.200, 1.100 em algo que ela tem, que ela não tem medo, porque ela se sente segura. Entendi. E esse é o mercado mais lucrativo. Por exemplo, isso é mais comum nas pessoas de mais idade, inclusive. Sim. E por que ia ser mais comum nas pessoas de mais idade? Porque elas já quebraram a cara mais vezes, estatisticamente falando. Sim. Elas erraram mais. Então, o que acontece? Você começa a ter um público tão selecionado, que é o público que te procura, mesmo sabendo que é mais caro, mas ele procura porque ele sabe que ali é seguro para ele. E é um mercado que, assim, tá bombando no Brasil, tende a aumentar ainda mais, porque se você olhar a pirâmide etária da sociedade brasileira, eu me lembro quando eu era criança, a pirâmide etária era a base bem larga e pouca gente velha. Muita gente nova, pouca gente velha. A pirâmide do Brasil agora, ela tá um cilindro e ela tá fazendo isso aqui. Verdade. Isso quer dizer que o público que hoje está te procurando, porque vocês têm qualidade no que vocês estão fazendo, ou estão oferecendo a segurança do jeito certo para eles, ele ainda vai aumentar em quantidade de número de pessoas. E o que vai entrar em declínio? Justamente as pessoas que ainda se decidem por preço. Sim. Que é onde está o mercado mais bruto, mais brutal, uma concorrência mais desleal, uma concorrência mais
assim, que a gente não gosta de ter que enfrentar, porque ela não é legal. É uma palavra até que eu uso muito aqui quando o paciente me questiona muito por que que o seu é esse valor e ali na esquina é outro valor. Eu nem sei se está certo, mas geralmente a primeira palavra que eu uso com o paciente é que eu não vou discutir preço, aqui eu discuto qualidade. Por quê? Primeiro eu vendo a minha qualidade para depois eu passar o valor para o paciente. Primeiro eu explico para ele qual que é a importância, né, daquele tratamento, por que que ele tem que fazer daquela forma, vendo a total qualidade, passo total segurança para ele do que vai ser feito. Na hora que eu passo o valor, geralmente causa um certo espanto, porque estão acostumados a ouvir na esquina o valor, digamos que 40%, 30% a menos do que o meu. Mas o que acontece? Eu não tento discutir muito o valor, não, porque o que você está dizendo, a nossa concorrência aqui na cidade, ela é extremamente desleal. Extremamente. Agora, olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou pensar em você aqui no caso, ou um jeito de você pensar, não precisa ser necessariamente você. Se eu te ofereço vamos supor que a gente está falando de um produto, essa caneta aqui. E eu falo para você, Valéria, R$10 essa caneta aqui. E aí você vê uma outra caneta e alguém fala que não sou eu, fala assim, ó, essa aqui custa R$3. Será que eu preciso explicar que essa caneta é melhor que essa? Às vezes, eu posso explicar que existem atributos nessa caneta aqui que são melhores que essa. Mas o próprio cliente, quando ele se vê confrontado com dois preços que são discrepantes, a pulga entra na orelha dele. Mas por que aqui é tão diferente? E a nossa tendência humana é desconfiar, a gente é desconfiado. Então, será que o outro faz? Por que o outro é mais barato? Será que é a mesma coisa? E o que o seu paciente está te perguntando na hora que ele pergunta sobre por que é mais caro, o que ele está te perguntando, na verdade, é, será que é a mesma coisa? Você está me vendendo a mesma coisa pelo dobro do preço? E aí vem as estratégias. E vamos discutir um pouquinho das estratégias. Essa que você está usando, ela funciona bem. E ela é real. Que é você explicar. Assim, às vezes pode não soar bem ao ouvido do cliente ouvir a frase, eu não discuto o preço. Mas ele tem que sacar isso. Tem que pegar isso. Mas às vezes, se você fala para uma pessoa assim, ó, eu não vou discutir preço com você, às vezes ele pode se sentir assim, nossa, a pessoa não foi agradável, no sentido de, nossa, foi grossa. Vamos lá, português cru. Foi grossa. E isso pega mal. Mas o ideal é que ele perceba isso, que ele fala assim, que ele chegue à conclusão de, eles aqui não discutem preço, não. E como que isso vai acontecendo ao longo do tempo? Existem algumas técnicas. A primeira técnica é você colocar não os seus diferenciais, mas os seus resultados. Porque o que me dá segurança de pagar mais caro para uma pessoa do que pagar mais barato para outra? É porque eu confio no resultado daquele que cobra mais caro. Então, você colocar que, porque eu uso dente importado, porque a gente usa fio diferente, porque o nosso aparelho faz tal coisa, porque o nosso implante é daquele jeito, são características comparáveis e que só da boca para fora. Porque o teu concorrente pode falar a mesma coisa. Se você fala para o seu cliente assim, ó, por que está caro? Você fala para ele assim, é porque o meu implante é importado. O que na entrelinha entra no ouvido do cliente o que importa é implante ser importado. Se o concorrente da esquina cobrou mais barato e falou que usa implante importado, então eu estou bem de escolher. Olha como você facilita ele a ir para o mais barato. Porque você vai falar para ele que o que importa é o implante ser importado.
E tudo que você não pode fazer é dar essa capacidade de comparação que joga contra você. Entendi. Agora, o que, que realmente faz a diferença no seu consultório? Os seus resultados. Então, você vai sempre defender os seus resultados. Fala assim, olha, o fato é que nós somos, e isso tem que ser íntegro, é claro, não posso inventar, porque isso é sustentável ao longo do tempo ou não. Sim. Se você chega e fala, não, nós temos resultados excelentes. Nossos resultados são duradouros. Os nossos pacientes têm um nível de satisfação ótimo. Os nossos tratamentos são cumpridos no prazo. Os nossos tratamentos, que são as coisas que os pacientes mais valorizam, cumprimento de prazo, qualidade, segurança. Você pode até, para alguns serviços, em alguns dados momentos, não precisa, isso não é regra geral, mas em algum dado momento você pode até mesmo oferecer garantia. Você pode ter garantia, não tem nada de errado. Não, a gente está em garantia. Porque a garantia é um quesito a mais para o cara sentir confiança em você. Agora, você sabe o que é o mais massa? É que ao longo do tempo, você aplicar essa técnica, você vai precisar se defender menos. Entendi. Cada vez. O mercado automaticamente vai responder para o seu cliente o motivo pelo qual o seu preço é mais caro. Por causa dos seus resultados. No final das contas, é isso que o cliente mais espera. É o resultado bom. Entendi. Tudo o resto que você floreia, é como florear as paradas, assim. Pode ficar mais legal. É mais legal se eu for no seu consultório e tiver um cafezinho Nespresso para eu tomar. É mais legal. Mas o que realmente me interessa é se o serviço que você me propôs vai ser feito dentro daquilo que você me propôs. Pode ter cafezinho. Se não cumpriu, não adianta muito. Então, eu focaria nisso. Agora, nós temos tempo, né? A conversa é excelente, poderia falar muito, mas eu tenho outra para entrar daqui a pouco. Sim. Mas eu preciso te colocar naquilo que eu estou achando que é a sua linha mais útil agora. Seria a divulgação. Então, vamos entrar na divulgação. Por quê? A gente tem duas linhas de divulgação, e essas duas linhas de divulgação, elas são totalmente diferentes no nível de conversa. O primeiro nível de divulgação que você pode utilizar como estratégia é a divulgação para o seu cliente, para a sua base de clientes. Quais são as técnicas que nós temos que mais funcionam em termos de resultado? E olha só que elas não são concorrentes, elas se somam. E em alguns níveis, Valéria, é até difícil dizer qual é a melhor. Porque, de alguma forma, é difícil mensurar isso. Mas o que a gente percebe é que quando você utiliza duas, você tem muito mais resultado do que quando você faz só uma. E aí não dá para dizer que uma está melhor que a outra, porque parece que tem um efeito sinérgico as duas. Entendi. É o que eu acredito, é o que eu tenho visto. Uma das técnicas que eu recomendo é a técnica das cartas escritas. Você já chegou nela? Sim, eu aplico as cartas. Essa técnica, se você utiliza ela para 100 clientes, para cada cadeira, você tem estatisticamente uma chance de ter pacientes sempre retornando com você. Sim. Aí, existe um segredinho que pouca gente faz, que é atualizar a lista. Quando eu ensino essa técnica, é muito comum as pessoas irem lá, pega no banco de dados, faz a listinha, fala, vamos fazer. Começa a fazer, só que ela esquece de renovar a lista. Então, toda vez que você delega para alguém atualizar essa lista para você, o que vai estar acontecendo? Você tem novos entrantes e essas pessoas vão ter a mesma oportunidade de ter o relacionamento. Da mesma forma que você tem que tirar aquelas pessoas que não estão te dando feedback. Essa é um aprendizado muito importante. Porque se você está mandando carta para uma pessoa, você está se relacionando com a pessoa, poxa, a pessoa não te responde, não te manda um cliente, não volta nas consultas que você agendou, é porque essa pessoa realmente, ela
ela tá noutra vibe. Uhum. Tá achando que ela não precisa e deixa. A gente tem que deixar. Porque a gente tem que focar na árvore que dá frutos. E não na que não dá fruto. Se a pessoa dá fruto, às vezes ela não está num mindset bom, no sentido não ligo mais para minha saúde, ou sei lá, mudei, ou gostei mais de outro dentista, meu sobrinho se formou, agora eu vou atender com ele. Tudo isso pode acontecer e é normal, faz parte. A gente ganha e a gente perde. Entendi. Agora, qual que é uma outra estratégia que funciona muito bem? É uma estratégia mais fácil ainda, que é a de utilizar listas de transmissão do WhatsApp. E essas listas, elas têm que ser gravadas com conteúdo por seus próprios colegas dentistas, pelos seus colegas parceiros aí. E enviar toda semana. E como que é isso? É pegar o celular, gravar um vídeo e falar, hoje eu vou falar, olá, tudo bom? Bom dia, hoje eu vou falar sobre como cuidar do aparelho dental, como manter a higienização. Ou então, deixa eu te dar uma dica, se você tiver uma festa para ir, sexta-feira à noite, o que você não pode comer na festa para não ficar com o aparelho sujo? O que você evita para não ter mau hálito? Como é que você sabe se você está ou não? Essas coisas todo mundo fica doido de querer saber. Agora, isso que eu estou comentando com você, você pode fazer uma vez por semana. Inclusive, você pode implementar outras. Você pode implementar e-mail, você pode implementar SMS, dependendo do software que você tem. Mas as duas mais fortes são essas que eu comentei. Assim, é disparado mais forte. Depois, esse mesmo videozinho, que às vezes você coloca, que você manda para o seu cliente, desculpa, esse mesmo videozinho que você manda para o seu cliente, pode pegar ele e postar no Instagram da sua clínica. Porque aí todo mundo fala, saquei, agora dá eu vou para a festa agora, eu vou saber mais o que comer e o que não comer, porque eu uso aparelho. E quem me falou isso foi essa clínica. E aí você está fazendo um segundo grupo de divulgação. Eu puxei uma setinha aqui para o grupo de quem te conhece e tem o grupo de quem não te conhece. E onde que esse grupo que não te conhece está? Está na cidade, de forma geral. Mas todo mundo tem o seu aparelhinho. Todo mundo tem. Antigamente, era mais fácil a gente fazer uma divulgação numa revista do bairro, jornalzinho, essas coisas. Mas isso é porque não tinha... O conhecimento não estava na mão das pessoas, e hoje está. Então, qual que é a estratégia fácil de divulgação, Valéria? Simplesmente, pega esse material que esses seus dentistas estão colocando aí, publica eles no Instagram e no Facebook, nos dois, e vai lá e faz um impulsionamento pago para atingir a sua cidade. Só a cidade. Porque pessoas novas vão estar lá andando pela internet e vão ver a tua marca, e vão ver um videozinho. Não precisa ser nada institucional, sabe? Eu acho que até é muito falso. Aquela coisa assim, de musiquinha, e somos uma equipe de profissionais qualificados, dispostas a atender você. Cara, isso é muito fake. Isso é muito falso. Ninguém cai nisso. Porque, assim, muito pelo contrário, você olha aqui e você fala, meu Deus do céu, parece que eu estou vendo um político fazendo promessa para mim na minha frente. Exatamente. E aí a gente tende a não ter resultado com isso. Agora, quando você tem um conhecimento autêntico, que é simplesmente falar alguma coisa que é prático, que é o seguinte, vou te ensinar aqui como que você cuida melhor do seu aparelho. Poxa, eu me sinto cuidado quando eu vejo isso. Aliás, é o que eu faço hoje. Eu estou com as dúvidas de alguma coisa de alimentação, eu vou pesquisar no YouTube, eu vou ver se tem alguém. Aí eu acho um cara que, por acaso, estava falando para mim, por exemplo, tomando um suquinho natural aqui agora, desses antioxidantes. E o cara estava me falando coisas sobre isso. Eu peguei e falei, nossa, eu aprendi algo, eu aprendi a escolher.
E por coincidência ou não, eu estou me conectando cada vez mais com o que esse cara fala e provavelmente ele vai me vender alguma coisa ali na frente e provavelmente eu vou comprar. Provavelmente eu vou virar cliente dele. Por que que eu vou virar cliente dele? Porque ele me enganou? Não. Porque ele me ajudou. Porque ele está me ajudando. Porque ele está trabalhando a ideia do valor. Que é justamente o que eu gostaria que você, assim como conclusão da nossa conversa, tivesse o reforço positivo que você está no bom caminho. Que vocês estão gerando valor. E qual que é, assim, se o dia que bater aquela dúvida, nossa, será que eu estou no caminho certo? Qual que é o indicador que vai te dar uma boa posição de decisão de estar ou não certa? São os seus resultados. Você vai olhar o financeiro, você vai olhar o nível de satisfação de cliente. Não que eles estão falando se está barato ou caro. Está caro, mas eu estou comprando. Talvez não esteja tão caro assim. Essa é a moral da história. Entendi. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Deixa eu te falar, nós estamos estourados no tempo, mas eu quero dar para você assim. Você tem alguma pergunta específica que eu não respondi que você gostaria de fazer para mim? Sim. A Mônica, bem breve. A questão de expor, né? Não o tratamento do paciente, igual, por exemplo, no Instagram. Eu colocar um antes e um depois do paciente sem expor a imagem dele, né? Somente o tratamento realizado. Isso é correto? Isso é explorativo? O que eu... Tá. Isso é uma pergunta muito inteligente, muito boa. A gente está vivendo um período de transição. Até um tempo atrás não podia mostrar antes e depois. Agora já pode. Só que quem falou que podia fez de um jeito meio esquisito, atropelado, aí teve gente falando que agora não pode, mas no final das contas, o que eu dou muita certeza para você que vai acontecer é que você vai ter cada vez mais a disponibilidade de fazer propaganda sem ser punido por elas. E principalmente quem vai alterar isso não tem nada a ver com os conselhos, não tem nada a ver com nada disso. É um programa chamado OCDE, que o Brasil vai passar a ser signatário em algum tempo, eu não sei se vai demorar 5 meses, vai demorar 4 meses ou não, que é um conjunto de normativas que são seguidos em vários países de primeiro mundo, como vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, vários países, o Chile, um dos países da América Latina que segue a OCDE, e o Brasil vai passar a ser um signatário dela também, e ela muda essa questão porque ela coíbe, ela é contrária ao que o Estado seja um agente de bloqueio do desenvolvimento econômico. Ou, em outras palavras, o Estado, que hoje é representado pelo CRO e do teu Estado, ele vai perder o poder de dizer para você não pode fazer propaganda. Porque, de fato, Valéria, o que está acontecendo? Você não podia, até um tempo atrás, mostrar os seus resultados dentro do consultório. Mas a Apple pode mostrar o celular dela como sendo algo de status. A roupa de marca pode expor a marca dela como sendo algo de que as pessoas vão ser mais felizes, mais bem vistas. Mas o sorriso a gente não podia fazer isso. O que a OCDE vem fazer é equilibrar isso. Ela vai acabar com isso. Então eu posso te afirmar que isso é uma realidade inevitável. Isso vai acontecer. Agora, o que tem hoje valendo? O que tem hoje valendo é que você pode mostrar antes e depois do paciente, mas que você precisa seguir uma regrinha deles lá, que é se identificar como CRO, no caso da clínica, você vai identificar o CRO, e você vai ter o termo de consentimento do paciente. Onde você vai botar o termo de consentimento do seu paciente? A minha recomendação, que está hoje em gestão total, é que simplesmente haja uma cláusula no contrato que o paciente consente que a imagem dele pode ser utilizada para fins publicitários. E se ele não consentir, não usa e está tudo bem. Simples assim. Agora, tem uma dica que eu aprendi com um aluno nosso, que foi muito bacana, que é o seguinte, na verdade ele não é um aluno nosso, ele é um professor nosso, professor Dave, que dá aula de harmonização orofacial em um dos cursos que a gente tem. Que ele faz o seguinte,
Eu achei muito inteligente, eu vi funcionando, e aí a gente testou com outros grupos de dentistas, funcionou bem bacana. Ele faz as fotos do paciente, ele monta, e ele faz uma pequena montagenzinha e ele envia para o WhatsApp do paciente. Às vezes, ele faz até pequenos filmezinhos. Pega lá, faz uma filmagenzinha assim antes, passando, depois ele cola com a filmagem final, e aí ele vai lá, bota o nome dele, bota o logo dele, manda no WhatsApp do paciente. E aí ele manda uma mensagem logo depois. Se você gostou, marca a gente lá no Instagram. O que a pessoa faz? A pessoa vai lá e ela mesma se coloca. E aí, como ela vai te marcar no Instagram, você vai receber a notificação de que aquilo aconteceu. Você vai lá e republica no seu. Obrigado, paciente fulano de tal, pela confiança, babá. Você tem uma situação assim incrivelmente ética, limpa, inquestionável e altamente eficaz, porque aí não é nem só você mostrando seus resultados, é o teu cliente defendendo você. Entendi. A hora que você aplicar isso aí, você vai ser assim, o último grau do reconhecimento que dá para se chegar. Porque é o paciente te defendendo. Você vai criar uma blindagem incrível em cima da marca, em cima do trabalho de vocês, em cima daquilo que você faz. Certo. Ficou claro? Ficou claro. Joia, eu gostaria muito de ver vocês aplicando isso aí, e o dia que vocês aplicarem, me avise. Sim. Eu vou querer acompanhar. Sim, avisamos sim. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Valéria, pela conversa, adorei. Eu que agradeço também, gostei, foi muito proveitosa. Para mim também. Valéria é um nome muito bonito, é o nome da minha irmã. Eu lembrei dela em vários momentos aqui, enquanto a gente conversava. Mas, tá bom. Fica com Deus, dá um abraço a todos, para todo mundo aí. Sucesso, fala que eu adorei saber que vocês estão caminhando bem. Porque eu fiquei muito feliz. Tá ok. Tchau, tchau. Pois é, finalizamos mais um Bastidores da Odontologia, bem legal. Quero falar uma coisa para você. Valéria, você está de parabéns, achei fantástico a forma como você coloca as coisas e a forma como você implementou soluções inteligentes que você aprendeu dentro do método Gestão Total. E você gostou dessa nossa conversa aqui? Tá gostando do quadro? Então deixa aqui o teu like, obviamente. Deixa o teu comentário também. Fala para mim se você achou legal e até se você tiver alguma sugestão de tema que você queira colocar aqui, trazer, você quer ouvir a minha opinião sobre ela, faz o seguinte, manda para mim um e-mail ou manda para mim um WhatsApp lá no meu site, odontobranding.com.br, você encontra o meu site, ou então manda via direct lá pelo Instagram. De alguma forma essa mensagem chega para mim e aí pode ser que você seja também tema das nossas lives Bastidores da Odonto. Um grande abraço e a gente se vê.